Sabe aquela imagem clássica da corrida espacial? Aquela disputa ferrenha entre duas nações? Pois é, pode esquecer. Hoje, a coisa mudou completamente. A exploração do cosmos virou um esforço global gigantesco, com um time de participantes que, olha, está se expandindo de jeitos que a gente nem imaginava. Então fica a pergunta: quem é que está no comando da exploração espacial hoje em dia? Se a primeira coisa que veio na sua cabeça foram os nomes de sempre, se prepara, porque o cenário atual é muito mais complexo e, francamente, muito mais fascinante do que aquela rivalidade da Guerra Fria. Claro, os gigantes tradicionais ainda estão na jogada. A gente tem a NASA, a Agência Espacial Europeia, a Roscosmos da Rússia. Elas continuam sendo potências, sem dúvida nenhuma. Só que agora elas fazem parte de um ecossistema muito, mas muito maior. Na verdade, a palavra de ordem hoje é colaboração. Pensa só em eventos como o NASA Space Apps Challenge. Ele junta talentos do mundo inteiro para resolver problemas super complexos usando dados espaciais. Isso é um sinal claríssimo de que o futuro do espaço está sendo construído em conjunto, por todo mundo. Bom, vamos dar uma olhada mais de perto em quem forma esse time espacial. Um jeito ótimo de entender a escala dessa cooperação é olhar para os parceiros oficiais que trabalham lado a lado com a NASA nas missões mais importantes. O que salta aos olhos aqui é a diversidade geográfica. É incrível, tem parceiros da Europa, América do Norte, Ásia, África e uma presença cada vez mais forte da América Latina, com agências como a CONAI da Argentina e a nossa AEB do Brasil. Isso prova que a exploração espacial definitivamente não é mais um clube fechado. E é exatamente essa região que merece um destaque especial. A América Latina está vivendo uma ascensão silenciosa, mas muito poderosa, deixando de ser só uma participante para se tornar uma força de inovação nesse cenário. O que a gente vê aqui é uma combinação muito potente. Existem agências nacionais fortes, como a AEB no Brasil e a CONAIA na Argentina, cada uma tocando seus projetos. Mas o que realmente acelera tudo é a aliança regional, a ALCE, que permite que os países compartilhem recursos, tecnologia e conhecimento para impulsionar o continente inteiro. Só que por trás de cada agência, de cada sigla, existem pessoas. São os pioneiros, cientistas, engenheiros, gente cujo talento e ambição estão literalmente alcançando as estrelas e empurrando esse movimento para frente. Essa paixão toda é perfeitamente resumida nas palavras de Hélio Murilo, um engenheiro equatoriano que trabalhou na NASA. E ele não está sozinho, não. A região tem um verdadeiro legado de figuras históricas que abriram o caminho para as estrelas. E que legado, hein? Começa lá em 1980 com o cubano Arnaldo Tamayo, o primeiro latino-americano no espaço, e vem até hoje com pioneiras como Katia Echazarreta, a primeira mulher nascida no México a ir para o espaço, e recordistas como Frank Rubio. Cada um deles inspira uma nova geração a sonhar cada vez mais alto. 371. Pensa um pouquinho nesse número. Foram 371 dias seguidos que o astronauta da NASA de origem salvadorenha, Frank Rubio, passou orbitando a Terra na Estação Espacial Internacional. Isso é mais de um ano no espaço. É o voo espacial mais longo de um americano em toda a história. Um feito incrível de resistência e dedicação. Mas claro, esses pioneiros não conseguiriam voar sem uma base tecnológica muito sólida aqui na Terra. O verdadeiro salto para uma região acontece quando ela para de só enviar pessoas para o espaço e passa a construir os seus próprios foguetes, seus próprios satélites, tudo que torna essas missões possíveis. E para entender essa tecnologia, a gente precisa saber a diferença entre as missões. Voos suborbitais são mais curtos, ótimos para turismo e testes, tipos da Blue Origin. Já os voos orbitais, esses exigem uma energia brutal para colocar um satélite ou uma estação espacial em órbita. E mais importante, mantê-la lá em cima. E é exatamente aqui que a América Latina tem uma vantagem natural, única, para alcançar a órbita. Lançar o foguete perto da linha do Equador usa a própria rotação da Terra para dar um empurrãozinho extra. Isso economiza uma quantidade gigantesca de combustível e energia. E essa vantagem geográfica está sendo muito bem aproveitada para lançar tecnologias locais impressionantes. O Brasil tem o seu próprio satélite monitorando a Amazônia. O México está construindo robozinhos lunares em miniatura. E a Argentina já tem uma empresa como a constelação de satélites de observação da Terra de nível mundial. Isso é desenvolvimento autônomo na prática. Então, quando a gente junta o talento humano, essa vantagem geográfica única, e o desenvolvimento tecnológico acelerado, o resultado aponta para uma das maiores oportunidades econômicas do nosso tempo.
US$ 1 trilhão. Essa é a projeção para o valor da economia espacial até o ano de 2040. Para se ter uma ideia, hoje ela vale uns 350 bilhões. A gente está falando de um crescimento exponencial, uma nova fronteira econômica se abrindo bem na nossa frente. A grande questão para regiões espaciais que estão crescendo, como a América Latina, não é se devem ou não entrar no jogo, mas sim como. Vão ser meros observadores ou protagonistas que moldam ativamente esse novo mercado? Mas não se trata só de economia. Se trata de buscar respostas para as maiores perguntas científicas que a gente consegue imaginar. A visão do Hélio Murilo, de uma missão liderada pela América Latina para procurar vida na Lua de Júpiter, Europa, é um exemplo perfeito dessa ambição. E essa visão não é pura fantasia, não. É um exercício que mostra como a experiência que já existe na região pode ser combinada. A expertise em mineração para perfurar quilômetros de gelo, a robótica para explorar um oceano alienígena. As peças do quebra-cabeça já existem. O time de exploradores espaciais nunca foi tão global, nunca foi tão diverso e, por causa disso, as possibilidades estão se expandindo de forma exponencial. A pergunta que fica no final é, com tantas mentes novas e culturas diferentes colaborando, que futuro incrível essa nova era de exploração vai construir para toda a humanidade?